Bom, na página 17, eu tenho aqui no rabo do leão escrito características dos seres vivos. Nós vamos então ver algumas características, algumas coisas que os seres vivos possuem para serem caracterizados seres vivos, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, observe os seres vivos. Eles têm Vamos observar algumas imagens. Vamos lá. Na primeira imagem eu tenho uma cobra. Aqui embaixo está escrito serpentes rastejando. E aqui do lado eu tenho um quadro com girassóis que se movem na direção da luz do sol. Então, uma característica dos seres vivos é os seres vivos se movimentam, ou seja, eles se mexem, eles se movem, eles se deslocam. Ah, tia Bruna, a flor não se desloca. A flor não se desloca, mas se bate um vento, ela se movimenta, certo? Ó, e se movem na direção do sol. Se o sol tá para cá, o girassol vira para ele, por isso o nome girassol. Produzem. O que isso quer dizer? Que eles têm os animais filhotes e as folhas e as flores e as plantas, elas também se reproduzem. Se a gente plantar, elas nascem. A abelha, os pássaros, quando vão sugar o pólen da flor, o suquinho da flor para eles se alimentarem, né? O beija-flor se alimenta do suquinho, do néctar da flor. Quando ele vai naquela flor e pega aquele suquinho, no bico dele, vários pozinhos da flor, pólen, ficam grudados. E aí quando ele vai para um outro lugar, que ele voa para um outro lugar e faz ali naquela outra flor também, ele tá levando. Assim elas podem se reproduzir também, certo? Então a gente tem aqui, ó, a gata e seus filhotinhos, teve bebê. E aqui, ave alimentando seus filhotes. Então, nessa página aqui, a gente teve duas vivos. Alimentam e, segundo, eles se reproduzem, certo? Sempre tem mais nascendo para a espécie não acabar, tá? Agora eu vou para a página 18. Vou só virar aqui meu livro, minha página. E vou continuar com outras características. Lá na página 18. Os seres vivos se alimentam. Aqui a gente vê o sapo cururu se alimentando de um inseto. Aqui a gente vê a arara se alimentando de fruta. Certo? As plantas não se alimentam, tia Bruna. Se alimentam com a luz do sol, com a terra, com a água da chuva, ou quando a gente molha, rega a plantinha na nossa casa. Esse é o alimento das plantas, tá? Luz solar, água e as substâncias boas que tem na terra. É assim que elas se alimentam para elas poderem crescer. Olha aqui embaixo, ó. Os seres vivos se desenvolvem. Aí eu tenho, ó, aqui um desenvolvimento de uma planta de feijão. Aí aqui, com a luz do sol, com a terra boa e com água, ela cresceu um pouquinho, vai crescendo e virou um pé de feijão, certo? E também tenho aqui, ó, o desenvolvimento de uma borboleta. O desenvolvimento da borboleta se chama metamorfose. Ó, ela começa como uma lagarta, o seu casulo, ó, vai se formando. Depois ela sai de dentro do casulo e vira uma borboleta. Tá vendo? Viram quantas características a gente tem aqui? 4 características dos seres vivos. Eles se movem, eles se reproduzem, eles se alimentam e eles se desenvolvem. Eles vão crescendo. Certo? Vou virar meu livro aqui, ó. E aí vem as atividades. Vou pausar porque o vídeo já está bem grande e daqui a pouco eu volto com o início das atividades sobre os seres vivos. Já volto.